Olá, pessoal. Paulo daí para mais um bate-papo aqui no Papo Net. Hoje trazendo uma celebridade do setor gráfico, do setor de impressão. Né? Nós temos aqui um executivo HP, ex-executivo da HP, ex-executivo da Xerox, um homem com bastante bagagem nessa área de impressão. Luiz Iglesias, tá? A gente, através da revista Publish, a gente já se esbarrou, já teve parceria, já conversou. Algumas vezes, exatamente. Algumas vezes, esses 30 anos de Publish. Vou falar só dos 30 anos de Publish, cá entre nós. Não vou falar do currículo dele, não. Estou falando só do nosso aqui, tá bom? Luiz, é um grande prazer recebê-lo aqui. Muito obrigado pelo seu tempo. Aliás, esse foi um dos bate-papos mais longos da história do Papo Net, que não vai ao ar, porque teve umas 2 horas de bate-papo que a gente teve aqui, que a gente perdeu até o timing de gravar. O timing, exatamente, verdade. Nós conversamos tanto aqui que esquecemos de gravar a entrevista. Tivemos que marcar uma outra reunião aqui. Um outro horário, exatamente. E é um prazer recebê-lo. Muito obrigado pelo seu tempo, muito obrigado aí pela sua disposição em falar com a gente. Prazer é meu. Um assunto importantíssimo aí, que é essa questão da retomada, que inicialmente a gente não tinha a menor informação de como seria. Depois a gente começou a achar que ia passar, que a gente ia achatar a curva e assim que achatasse a curva a gente começaria a voltar, que já voltaria com a corda toda. E aí a gente começou a perceber, e você foi um dos que percebeu, um dos primeiros a perceber e começou a chamar a nossa atenção, inclusive num grupo que a gente tem aí de gráficos, começou a chamar a atenção de que talvez não seja assim tão rápido e tão forte essa retomada, que a gente ainda vai ter que usar de muita prudência e de muito fôlego, né? Que ainda vai ter que segurar o fôlego algum tempo aí e tomar algumas decisões muito importantes e seguras, principalmente. Né? Luiz, muito obrigado pela sua presença aqui com a gente. Não, é um prazer. Então, Paulo, na verdade, essa provocação, quase que eu diria uma provocação, de que eu acabei até postando no grupo, que existem de vários profissionais do setor gráfico e tudo mais, foi até muito mais um alerta do que a gente começa a perceber. E óbvio, quando a gente tem algum tipo de relação com empresas que têm uma amplitude global, nós aqui na Gomac, que eu estou representando a área de impressão digital pela Gomac, a gente representa algumas empresas, entre elas... Acabei falando do seu histórico e esqueci de colocar que você atualmente... Não, tranquilo. Foi uma falha imperdoável, me perdoe. Imagina, não, tranquilo. E aí, no final das contas, você acaba interagindo, você acaba percebendo os movimentos que as próprias empresas começam, de alguma maneira, a sinalizar. E o que eu acabei produzindo como um material que é fruto do que a gente está conversando aqui agora, é muito mais uma pesquisa que foi, inclusive, gerenciada pela própria Xerox. Aí eu estou falando a Xerox mundialmente falando. Sim. Em que essa pesquisa ela foi uma pesquisa bastante interessante por ela ter envolvido 600 profissionais de diferentes empresas, de diferentes setores, das empresas que tenham pessoas ligadas às áreas de TI como um todo. Certo. Então, esses 600 profissionais são tomadores de decisão de áreas de TI, eles acabaram respondendo essa pesquisa e os números foram muito surpreendentes. Né? Então, ao invés de a gente imaginar, não, é o que você falou bem, caramba, porque a curva que é chata e volta e aí o risco cai, etc. Cara, na prática, a gente, na verdade, começa a perceber que não é bem assim. As empresas elas não estão considerando que isso vai ser algo tão simples, por uma razão muito óbvia. Se no Brasil existem implicações que são implicações trabalhistas, etc., fora do Brasil, em alguns países, essas implicações podem ser até muito mais desastrosas. Então, por exemplo, a pesquisa nos diz que 82% desses profissionais, dos 600, eles têm uma preocupação de que a retomada aos profissionais voltarem a ter a sua atuação do dia a dia dentro dos escritórios, ela vai demorar de 12 a 18 meses. Nossa, 82%. É um número surpreendente, não? Pois é, exatamente. E em se tratando, aí sim, de pontos-chave que foram mencionados pelos profissionais também, 56% deles comenta de que existe uma preocupação muito grande em que
exista a necessidade de eles se preocuparem com o aumento da oferta de tecnologia dentro do ambiente de escritórios das empresas para poder estimular a suportar o home office, o famoso home office, o trabalho remoto e tudo mais, ou que seja, algum tipo de maneira de trabalho híbrido. Sim. Parte dentro de algum ambiente de trabalho, parte de maneira algum mix nesse sentido, né? Fazer um mix. Exatamente. Agora, o número que vem em seguida é o mais alarmante. 34% deles, ou seja, mais de um terço, comenta de que eles planejam acelerar a transformação para o digital. Ou seja, caramba, de 600 empresas, grandes empresas, um terço delas, agora, com a pandemia, começam a se tocar de caramba, é estranho, vou ter que focar em melhorar alguma coisa no meu direcionamento para a transição digital. É estranho, né? Mas, cara, é o que a pesquisa está dizendo e nos traz algumas reflexões. É que acho que esse, no final das contas, é o ponto importante. Quais são as grandes preocupações que os tomadores de decisão levantaram como pontos principais? 33% deles, um terço, preocupação com a segurança na rede. Sim. Natural. Acho que todos nós temos essa preocupação. Então, utilizar algum tipo de veículo, de método de compartilhamento de informações, reuniões importantes de planejamento, de qualquer coisa que seja, que se compartilhe dados. Informações exato, na rede, dados críticos na rede, com vídeo, com o que quer que seja. Então, é um ponto que é muito importante, sem dúvida nenhuma. 24% deles dizem que existe uma preocupação muito grande com a produtividade das pessoas. É natural. Sim. A gente conversava bastante isso ontem, né? Nem todo mundo tem maturidade para conseguir conciliar tanto a parte particular, pessoal, de dentro de casa, com alguma coisa do ponto de vista do cunho profissional. Não é fácil. Eu já trabalhei remotamente em várias situações. A própria HP, que eu trabalhei há algum tempo também, já estimulava isso, e eu sei que tem várias empresas que já possuem essa questão em voga há mais de 10 anos. Sim. Agora, o fato é uma preocupação. Isso não quer dizer que é um problema, mas é uma preocupação a ser tratada. E 16%, eu achei um número baixo, mas ok, 16% já se preocupa hoje com qual é a infraestrutura de tecnologia que as empresas já possuem para esse tipo de situação, de poder ser uma situação ativa. Sim. Agora, o que é assim 100% em linha, aí sim eu vou me permitir dizer aquilo que eu acredito. 95% de todos esses profissionais dizem que existe uma preocupação muito grande, que a comunicação entre as pessoas de maneira remota, sim, ela reduz drasticamente a capacidade do desenvolvimento pessoal, a capacidade de identificação de talentos, a capacidade de avaliação da real capacidade de cada um de interagir e ter realmente atividades eu acho em grupo. A curva de aprendizado remota é muito pior do que a curva de aprendizado Exatamente. Monitorada, né, com uma supervisão, com alguém por perto, alguém que você possa tirar suas dúvidas, né? Principalmente para os iniciantes, né? Eu acho que aquele pessoal que está nos 2 primeiros anos de profissão ou de atividade, ou assimilando uma nova atividade, que seja exatamente, um novo skill, né, uma nova habilidade, vai ter muita dificuldade de fazer isso remotamente. Sem dúvida nenhuma. E aí, o resumo sobre o que seria esse primeiro ponto, que são os dados, né, da essência do que é a pesquisa, que eu achei interessantíssimo, pessoal, por mais que a gente queira fechar os olhos, o trabalho híbrido é uma opção. Passa a ser uma opção para todo mundo. Meio que a toque de caixa, todo mundo teve que se adequar, teve que reagir, acelerou-se uma série de coisas a respeito de uma tendência que vinha mundialmente. É um fato. Ninguém questiona mais que o trabalho remoto, o home office, passou a ser uma realidade e praticamente todo mundo teve que, de alguma maneira, vencer as suas próprias barreiras, as suas resistências particulares, pessoais, e as empresas não são diferentes, e tiveram que, de alguma maneira, considerar isso como uma hipótese. Então,
O ponto número 2 é sobre essa necessidade repentina. A necessidade repentina, ela revelou, como é que eu vou dizer? Ela aflorou algumas lacunas que as empresas começaram a perceber que elas tinham, que elas, de repente, não percebiam. Então, por exemplo, 28% das empresas assumem que elas não estavam preparadas para isso. Por quase 1/3 das empresas não estavam preparadas para isso. E eles assumem isso, porque tiveram que, sei lá, se inclinar e utilizar de metodologias que elas não tinham menor infraestrutura para tal. 29% indicaram que o ponto principal de dor era a tecnologia. Ou seja, aonde eu quero chegar? O resumo é que, para evitar problemas nas empresas no médio e longo prazo, já que isso passou a ser uma realidade, praticamente 1/3 das empresas assumem de que já faz parte hoje de direcionamento estratégico de que haverá que existir um investimento muito forte em tecnologia. Isso é um ponto crucial e importante. E o grande ponto é a prioridade de compra em tecnologia, ela passou a ser algo que a pandemia acelerou, que as empresas vinham meio que, beleza, é um movimento, é uma tendência, e agora não tem jeito, amigo. Sim. Todo mundo vai ter que se inclinar, todo mundo vai ter que, de alguma maneira, se preparar para isso, e essa é uma necessidade premente que todos têm que, de alguma maneira, estar abertos a considerar como uma hipótese, porque não tem jeito. É uma nova realidade que a gente passou a vivenciar. Na minha opinião, e até já andei lendo alguns outros artigos, vendo outros depoimentos, outras matérias, cheguei a te mandar hoje de manhã uma bem interessante, para você até dar uma olhada depois, e vou me permitir dar uma opinião pessoal. Tudo isso que está acontecendo só veio a acelerar um processo que já vinha acontecendo há alguns anos. Essa, na minha opinião, é algo que a matéria que eu postei, inclusive, lá e tudo mais, foi provocativa por isso. Só que a consequência natural que isso nos traz é uma reflexão do seguinte sentido. Caramba, eu sou oriundo do segmento de impressão. Sim. Eu sou oriundo do segmento de produção para o mundo gráfico, principalmente. Caramba, e aí como é que fica o mundo gráfico que está sofrendo alterações e impactos muito grandes? Aonde vem isso como uma lição? Ou, sei lá, a gente pode falar seja uma lição, seja um alerta, seja algum tipo de gancho para as pessoas repensarem, eu não sei. Mas o fato o detalhe que algumas empresas já vêm falando há algum tempo, por exemplo, vou citar um exemplo clássico da própria Xerox. Eu não vou falar de tecnologia de uma marca ou de outra, não é isso. Não é esse o objetivo aqui. Mas, em particular da Xerox, que é uma das empresas que eu sou distribuidor e eu represento, é um fato que as empresas começam a se preocupar em equipamentos que são conectáveis, com apps, com coisas que você interage, seja com celular, seja de você postar remotamente. Olha que coisa engraçada, as empresas de alguma maneira já estavam começando a pensar, as próprias empresas, muitas delas tinham dificuldade de absorver ou utilizar tecnologias dessa natureza, e agora a pandemia vai acelerar que todo mundo... E caramba, pera um pouquinho, como é que é aquela situação mesmo? Como é que é o detalhe de que eu posso fazer que a automação dentro da minha gráfica ou dentro da minha empresa possa suportar alguma coisa que possa ser submetido remotamente? Como é que eu posso automatizar para que o cara tenha visibilidade do fluxo que eu estou oferecendo para ele? E caramba, mas será que não seria mais interessante eu fazer uma impressão de maneira distribuída e aí com isso contribuir com a parte de distribuição de algum tipo de documento? Essas são questões que essa nova realidade vai necessariamente remeter a todos os profissionais do setor terem que repensar, terem que sentar e olhar os seus próprios conceitos e, de alguma maneira, aí sim eu acredito, e tanto eu como certamente todos os profissionais que estão ligados às empresas de tecnologia, estamos 100% à disposição, e nós temos que começar a olhar para os nossos próprios umbigos, como que nós podemos ajudar até provocar mais fóruns de discussão,
mais detalhes, que a gente levante questões, que a gente possa dar sugestões, sei lá. Acho que a gente tem que se ajudar. Acho que a gente tem que estar aberto a gente conversar. Nem que seja assim, de maneira remota. Nem que seja de máscara. Eu não sei. É uma nova realidade para todos nós. Sim, mas o fato é, eu entendo que o resumo disso tudo que eu queria passar sobre essa matéria como um gancho é de que, caramba, a pandemia está acelerando uma série de movimentos que já existiam, que, na minha humilde opinião, agora deu uma certa bofetada na cara de todo mundo para dizer assim, galera, olha só, a despeito de Covid, a despeito do que quer que seja, existe uma realidade que as empresas começam a perceber como oportunidades. Sim. E isso é algo que eu não vou citar nomes nem nada, mas eu sei de casos de empresas e profissionais que já adotaram o seguinte, para que eu vou ter 4, 5 andares com um bando de gente lá? Pô, isso aqui está dando tão certo de eu ter tido que ser forçado a fazer isso, eu vou devolver uns 2, 3 andares ali, amigo, e vou começar a dar estrutura para a galera trabalhar de casa, velho. Vamos começar. Então, coworking. Vai todo mundo para o coworking agora. Exato. Nesses últimos 2, 3 meses, desculpa, eu tenho visto isso diariamente, empresas repensando seus custos, seu jeito de atuar, a maneira com que ele vai conseguir, de alguma maneira, extrair o melhor possível dos seus profissionais, dos seus funcionários. Então, acho que isso é um pouco do resumo, Paulo, que eu entendo que seria botar tudo o que eu vi dos dados num espremedor de fruta, eu acho que daria para extrair exatamente isso como o suco do bálsamo para todo mundo ter, assim, sabe, digamos assim, um cafezinho a ser tomado, extraído de algo experimentado para dizer o seguinte, putz, caramba, eu tenho que parar e repensar. Uma degustação do futuro, né? Exatamente. Eu tenho que parar e pensar e tentar identificar quais são os pontos de incursão que eu vou ter que atuar de maneira a me adaptar a essa nova realidade. Sim. É uma nova realidade. E eu acho que não vai voltar. Exatamente não volta. como era em fevereiro, este ano não volta nunca mais. Não volta. Mas aí é uma opinião pessoal. Não, mas eu Pode acho ser que de repente... porque eu acho que a grande lição que nós tivemos nessa pandemia foi de que não estamos no controle. Correto. Em função disso, a gente aprendeu a importância do controle. E é uma coisa que se fala muito, que é uma máxima nessa área de controle, é o seguinte, se você não pode medir, você não pode controlar. Então, nós temos agora, né, e eu acho que a grande busca que nós vamos ter agora, e eu acho que essa pesquisa mostra muito isso, e uma série de outras iniciativas mostra muito isso, a busca frenética que está começando a surgir pela formas de medir, de ver, de controlar a realidade, de permitir, inclusive, que seus clientes controlem, que seus clientes participem, que seus fornecedores, que seus colaboradores, que todo mundo monte uma grande rede colaborativa para que tudo possa ser controlado, porque a gente tenha mais controle. Porque essa pandemia ensinou que é muito fácil desequilibrar tudo, né? Tirar tudo do lugar. É verdade. E descontrolar tudo e tudo virar um caos, né? É muito fácil. Então, eu acho que a gente sai dessa pandemia preparados, ou pelo menos imbuídos da vontade de ter mais controle, de não perder o controle com tanta facilidade da próxima vez que vier uma onda dessas aí. Porque certamente certamente virá outras como essa, e a gente precisa estar preparado para não perder o controle como perdemos dessa vez, né? E tem um dado alarmante. Eu acho que essa é a grande lição que fica, e bem dentro do que você falou, né? A gente agora tem que acelerar algumas coisas que a gente estava protelando, né? A gente estava procrastinando, estávamos procrastinando muitas decisões que eram importantes, que a gente achava que não era importante, né? E a tecnologia está aí. A tecnologia existe. Exato. Agora, tem um cenário que a gente vai começar a atravessar, que é um fato. Existe um dado do IBGE, desde o momento em que começou a quarentena, um dado do IBGE nos diz que 4,9 milhões de vagas de trabalho desapareceram depois da quarentena. Aí são vagas que elas retomarão? Quando a economia retomar, essas vagas que são adicionais ao desemprego que já existia, elas, na verdade, serão recontratadas as pessoas para essas posições?
ou essas posições foram repensadas e agora a atuação vai ser de um jeito diferente? Rapaz, isso é a pergunta de $1 milhão. Pode ser apenas um enxugamento do mercado. Né? Pode ser um enxugamento e talvez aquele desafio de produtividade, pelo fato de você estar remotamente, quem sabe identificou-se que pode se trabalhar com menos gente. Eu não sei. Agora, tem detalhes que a gente vai conseguir olhar o resultado disso um pouco mais adiante. Neste momento, a questão é inexorável. Veio para ficar o trabalho remoto, o trabalho híbrido, a conectividade, a interatividade, a forma que as pessoas têm que se adequar ao uso de tecnologia. Sim. Mídia social já era uma realidade. Tudo nos leva àquele que a mídia social vai preponderar, de repente, quem sabe, no médio e longo prazo, a despeito de tendências que a gente achava que ia demorar ainda, e agora, de alguma maneira, a gente tem que respeitar que é algo a ser considerado. Perfeito. Como mínimo. Claro. Como mínimo. Né? Perfeito, Luiz. Bom, mas eu acho que a gente ainda teria muito assunto aqui para falar. Eu convido você para voltar a esse assunto aí no futuro. Infelizmente, nosso tempo acabou aqui, senão a gente vai acabar fazendo um webinar aqui. É verdade. É um webinar isso aqui. Tá? É verdade. Eu agradeço muito aí. Eu gostaria de deixar para você aí as considerações finais para os nossos seguidores. Tá certo. Bom, em primeiro lugar, eu quero agradecer muito. É uma mensagem, uma experiência altamente positiva da gente poder conseguir compartilhar conhecimento, tecnologia, o dia a dia, como nos afeta, o que nós temos de detalhes a respeito do que os números nos levam a raciocinar, o que a gente pode extrair de experiências para a gente tomar decisões de que passos nós vamos seguir. Então, eu acho que a gente ter essa abertura de conversarmos e de buscar pessoas que possam compartilhar suas experiências para a gente cada vez mais fazer com que todos nós consigamos encontrar os melhores caminhos para reagir a essa nova realidade. Eu acho que isso é o objetivo que a gente tem que buscar a todo momento alcançar. Eu, independente de qualquer coisa, eu sou um apaixonado por tecnologia, sempre fui, e eu me coloco à disposição até, se quem quer que seja, desejar até discutir esse assunto em mais detalhes, é mais do que um prazer que a gente consiga, quem sabe, fazer outras lives e outros bate-papos a esse respeito, que a grande realidade é que é um assunto apaixonante. Sim. Se você começa a ir a fundo, você começa a ter desdobramentos que passam por comportamento humano, por detalhes a respeito de tecnologia e alterações que o mundo está em franca alteração, e eu acho que algumas delas foram aceleradas, essas alterações. Então, sim. Vamos ter que reagir. É uma realidade. É a nova realidade, é o novo normal. A nova realidade. Perfeito. Exatamente. Pessoal, tá bom, assim, Paulo? Tá bom. E assim a gente termina aqui mais um bate-papo, pessoal, aqui do Papo Net. Curtam aí se vocês gostaram. Se não gostaram, me digam por que não gostaram. Deixe o seu dislike aí e coloque seus comentários para a gente poder aprimorar, melhorar, corrigir os equívocos e aprimorar os acertos. E como eu sempre digo, somos uma sociedade colaborativa, né? Como o próprio Luiz estava falando, perfeito. Nós trabalhamos com colaboração. E agora nós temos as ferramentas para fazer essa colaboração em tempo real, de um para um, de um para todos e todos para um. E vamos utilizar essas tecnologias para construir uma sociedade melhor, construir uma comunidade melhor e o nosso futuro. Então, vejo vocês no próximo bate-papo, Papo Net. Até mais. Abraço a todos. Valeu, obrigado, Paulo. Um abraço pela oportunidade. Tchau, tchau.